Ia ser uma noite para lembrar. Foi isso que o homem prometeu ao convidar sua acompanhante para um teatro independente local. O casal ficou em uma fila do lado de fora, fazendo conversas constrangedoras e tentando passar o tempo até que todos fossem liberados para entrar. O Marquês leu A Tragédia do Rei Enforcado, uma peça em 5 atos. Ele já havia visto essa peça no início do ano, quando um amigo ganhou 2 ingressos em um sorteio. Mesmo nunca tendo se considerado uma pessoa de teatro, ele se viu envolvido por cada momento. Afinal, tinha de tudo: amor, traição, mistério, até assassinato. Ele soube no primeiro encontro que a mulher ao seu lado era do tipo artística. Ela adorava livros antigos e tinha opiniões sobre Shakespeare que ele apenas fingia entender e concordar com a cabeça. Então, ele tinha certeza de que esse seria exatamente o tipo de coisa que ela adorava, e era bem a sua sorte que, além de nunca ter visto a peça encenada, na verdade, ela nunca nem tinha ouvido falar dela. Logo, as portas do teatro se abriram e a multidão começou a entrar. Assim que entraram, sentaram-se na terceira fileira, com boa visão da ação, mas sem precisar esticar o pescoço. Para ver melhor os artistas, ele comprou programas para ambos e folheavam as páginas, admirando as fotos do elenco e figurinos de um espetáculo local. Eles realmente capricharam, disse seu acompanhante, ansioso para ver como será. O homem não pôde deixar de sorrir com isso, enquanto o show estava prestes a começar. Ele colocou a mão no bolso do paletó e tirou uma pequena caixa fina que entregou ao seu acompanhante. O rosto da mulher se iluminou ao abrir o presente e ver a caneta tinteiro. O homem sorriu orgulhoso, enquanto ela agradecia várias vezes pelo gesto atencioso. As luzes do teatro se apagaram e a plateia silenciou. Ato 1. Momentos depois, as cortinas se abriram. O ato 1 começou com a introdução do personagem principal. Gonzalo estava sendo coroado como o novo rei do reino de Trínculo, após o falecimento do antigo rei, Sforza, que morreu enquanto dormia. Ah, mas não foi tão simples, como lembrou o homem sorrindo. Havia uma conspiração em curso, e Gonzalo tramou em segredo o assassinato do irmão mais velho e predecessor para tomar o trono. A esposa de Sforza, Isabela, colaborou no plano ao dar-lhe uma poção para dormir, permitindo que Gonzalo o matasse enquanto dormia. Após a morte do rei, penduraram seu corpo em uma árvore como o de um criminoso, insultando sua memória. Isabela bebeu demais e revelou segredos perigosos na festa de coroação, justamente ao alcance da última pessoa que eles queriam que ouvisse. Antônio, ele era um nobre menor que pode ter sido o filho secreto de Sforza e Isabela. Ele foi contatado pelo fantasma do pai e buscaria a verdade para fazer justiça ao nome dele. Era tão emocionante quanto o homem se lembrava, o drama, a intriga. Mas quando o primeiro ato estava chegando ao fim, ele percebeu algo estranho. Havia uma figura estranha parada no canto do palco, meio envolta na escuridão. Um homem alto curvado de preto e capuz na cabeça. Ver aquela figura fez o homem estremecer. Será que ele estava vendo coisas? Ele se recompôs para não parecer estranho diante da acompanhante. Era uma companhia independente, talvez tenham mudado algo na produção desde a última vez que ele viu. Escolhi essa figura sombria para simbolizar o espírito persistente de Sforza, assombrando a narrativa. Foi uma escolha estranha, pensou o homem, mas o que ele sabia de teatro? As coisas estavam prestes a ficar ainda mais estranhas, porém. Ato 2. Gonzalo se reuniu com conspiradores para discutir seu plano sombrio e o risco de a verdade vir à tona, ameaçando a legitimidade de seu governo. Enquanto planejavam uma maneira de fazer o pequeno problema chamado Antônio desaparecer e eliminar as testemunhas do acesso de embriaguez de Isabela, o homem percebeu que um dos personagens era diferente dos outros. A figura ameaçadora de preto continuava atrás dos outros, ouvindo tudo. Seria o fantasma de Sforza de novo ou outra coisa? Ele estava confuso sobre o que a peça queria mostrar. O que essa figura deveria representar? Ele se sentia completamente perdido. No entanto, ele olhou para sua acompanhante e viu que os olhos dela estavam grudados na ação. Mesmo que ele não entendesse o que estava acontecendo, parecia que ela entendia e estava adorando, e isso era tudo o que importava para ele. Ato 3. Aqui, o drama aumentou ainda mais, mesmo que o homem estivesse cada vez mais convencido de que a adição dessa figura estranha e encapuzada era uma distração do enredo bem escrito e dos personagens interpretados com maestria. Gonzalo e seus capangas se preparavam para matar o Duque de Sortino, testemunha da coroação, quando o homem notou algo estranho. O diálogo que eles estavam falando não era o que ele se lembrava.
O que estava acontecendo? A peça teve grandes reescritas ou todos estavam improvisando? Não era tão bom quanto ele lembrava, e agora o homem temia que a cena do banquete não tivesse o mesmo impacto. Poderia acabar parecendo um idiota. O homem olhou para sua acompanhante, esperando que ela não estivesse se sentindo igualmente alienada pelo que estava acontecendo ali, mas, na verdade, ela estava tendo exatamente a reação oposta. Ela olhava fixamente para o palco, aparentemente completamente alheia a ele. Ele tentou limpar a garganta discretamente para chamar a atenção dela, mas não houve resposta. Ele até deu uma leve cotovelada nela, mas mesmo assim, ela não lhe deu atenção. Era como se ela estivesse hipnotizada pela peça, apesar dos diálogos novos e piores. Mas então ele notou algo ainda mais estranho enquanto os atores diziam essas palavras novas e estranhas. Ele viu que a boca dela se movia muito levemente, apenas um tremor nos lábios, a separação quase imperceptível. Mas, ao observá-la mais, ele notou que os movimentos não eram aleatórios, mas sim sincronizados com as falas e ações dos atores no palco. Era como se ela soubesse o que iam dizer e o que ocorria. Será que já tinha visto a peça? Mas por que mentiria para ele? Enquanto eu editava o próximo episódio sobre o assustador mistério SCP, que você verá em breve, me deparei com um programa de edição cujas habilidades parecem quase sobrenaturais. Mas esse software é totalmente real. Estou falando do Opus Clip, e se você ainda não ouviu falar dele, agora é a hora. Esse software tem habilidades que tornam meu processo de edição incrivelmente rápido e eficiente. E grandes criadores do YouTube, como Stephen Bartlett, Jubilee Logan, Paul, Mark Rober, Louis House e muitos outros já estão usando. Quem edita clipes curtos, de vídeos longos, sabe como isso é demorado, especialmente com vídeos de 3, 4 ou até 10 horas. Eu entendo bem essa sensação. O Opus Clip automatiza a edição de shorts, analisando o seu vídeo e criando clipes curtos, prontos para as redes sociais. E além de tudo isso, há um recurso chamado agendador automático que permite selecionar vários clipes e agendá-los com antecedência. Assim, seu conteúdo é publicado, enquanto você acompanha outro caso misterioso da SCP. Para agilizar o fluxo de trabalho, você pode usar o rastreamento de assunto por inteligência artificial, que detecta, rastreia e reenquadra automaticamente para manter o objeto centralizado. Quer um editor de vídeo inteligência artificial completo que corta tudo? Acesse o link ou escaneie o QR e use o código Summer of Focus na compra. E ganhe uma semana grátis, depois 3 meses com 50% de desconto ao se inscrever no Opus Clip. E agora, de volta à nossa história. Talvez ela simplesmente não quisesse magoar os sentimentos dele e revelar que já tinha assistido à peça. Talvez ela só estivesse tentando ser gentil. Mas ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava terrivelmente errado. Ele queria segurar sua mão e levá-la ao saguão para perguntar, mas não queria parecer estranho já no segundo encontro com alguém de quem gostava. Então ele suportou o ato 4, no qual as coisas ficaram depravadas. Gonzalo, que matou o Duque de Sortino e cozinhou seu corpo em um ensopado, obteve veneno com o embaixador de Alagada para envenenar o banquete canibal e eliminar todas as testemunhas de uma vez. Essa foi uma revelação sombria e ele tinha gostado muito da primeira vez, mas agora não teve o mesmo impacto. Ele não estava gostando nem um pouco dessa nova versão da peça, mas seu acompanhante continuava parecendo tão encantado quanto antes. A figura encapuzada reapareceu no palco e Gonzalo falou com ela como se fosse o embaixador de Alagada. Agora era outro personagem, o que não fazia sentido. O homem jamais sentira um pressentimento tão forte. Mas só restava mais um ato de qualquer forma. O ato 5, o banquete onde Gonzalo finalmente seria confrontado e enfrentaria a penitência por todos os seus crimes terríveis. Ato 5. Quando todos se reuniram para o confronto, a figura de capuz preto surgiu no centro do palco. Parecia que ele mudara de personagem novamente, pois todos no palco agora o chamavam de outro jeito. Como o rei enforcado, uma forca desceu das vigas e foi colocada em volta do pescoço de Gonzalo, como o rei enforcado. Forneceu a cada um dos outros personagens no palco adagas. O homem não se lembrava desse detalhe do banquete e sentiu um forte pressentimento. Enquanto os atores erguiam suas adagas, as lâminas brilhando sob as luzes quentes do palco, e então, em perfeita sincronia, começaram a atacar uns aos outros, cortando, golpeando, fatiando e esfaqueando. Os olhos do homem se arregalaram ao notar que o sangue dos corpos dos atores era real e não efeitos especiais.
Ele estava testemunhando um pesadelo vivo, um verdadeiro massacre, acontecendo no palco bem na sua frente, com o rei enforcado presidindo tudo aquilo. E logo, todos eles, cada um dos atores no palco, exceto o rei enforcado, estavam mortos. Antes que ele processasse o que ocorria no palco, ouviu o som crescente do caos e pânico da plateia. Enquanto a violência parecia transbordar do palco e infectar a plateia, que agora brigava e se atacava, o homem ficou apavorado, estendeu a mão e agarrou o braço de sua acompanhante. Vamos, precisamos ir! Ele disse e tentou fazê-la levantar, mas ela não se mexeu. Ele se virou e viu que ela o encarava com olhos arregalados e maníacos, e uma expressão no rosto que não era de medo, mas de uma raiva impossível. O homem abriu a boca para dizer algo, mas percebeu que as palavras não saíam. Falar era impossível enquanto o sangue escorria da caneta tinteiro cravada em sua garganta. Mas vamos voltar ao começo, certo? Para nossos dois pombinhos, uma noite no teatro se transformou em um pesadelo de um jeito que só é possível quando você está lidando com o SCP-700 e um mais conhecido como A Tragédia do Rei Enforcado, uma peça de drama histórico anômalo que está determinada a fazer de você parte da história também. Já que a parte mais assustadora dessa peça não é o que acontece no palco, mas sim o que a peça vai fazer com você, a anomalia. Aqui está o texto da peça de 5 atos. Publicada pela primeira vez em 1640, foi republicada em diferentes formas e títulos ao longo dos séculos seguintes. No tempo em que esteve circulando, o comportamento altamente perigoso e anômalo que ela causou já tirou mais de 1000 vidas. Mas para esses dois românticos esperançosos, o horror não começou na bilheteria. Não, os primeiros sinais da influência demoníaca dessa anomalia surgiram 2 semanas antes, quando os atores já estavam imersos nos ensaios gerais. Se você lesse uma cópia de A Tragédia do Rei Enforcado, não perceberia nada de errado. Você provavelmente faria o que qualquer um faria, folhearia algumas páginas, assentiria com a cabeça e notaria isso. Sob o ponto de vista acadêmico, é muito similar a peças da era caroliniana, com enredos que lembram clássicos shakespearianos como Tito Andrônico e A Tempestade. Esse enredo aparentemente inofensivo e banal de intrigas e maquinações na corte é justamente o que costuma atrair os produtores de teatro para essa peça. 2 semanas antes do espetáculo, com personagens definidos, figurinos prontos e ensaios em andamento, já era tarde para evitar o inevitável. Qualquer pessoa familiarizada com o texto da peça, mas que não estivesse envolvida na produção desta apresentação em particular, perceberia que os atores estavam se desviando completamente do roteiro. Eles improvisavam cenas que combinavam com o estilo e a estrutura da peça, mas não estavam no texto original. Se você notasse como isso era estranho e comentasse com alguém, eles só olhariam como se você fosse louco e diriam: a peça sempre foi apresentada assim. Mesmo mostrando o roteiro e apontando diferenças na atuação, eles não perceberiam nada errado. E então a situação seguiria em frente. À medida que os atores ganhavam mais confiança em suas atuações, eles nem perceberiam o novo participante entrando no palco com eles. A figura enigmática de vestes pretas e rosto coberto, conhecida pela Fundação como SCP-701. Mas para todos os envolvidos, como o embaixador de Alagada, os olhos deles passam por ele tão facilmente quanto os seus passam pelo seu próprio nariz, bem ali no centro do seu rosto. O casal entrou no teatro e ocupou seus lugares na estreia. Estudo longitudinal dos eventos do SCP-701 revelou que a anomalia ocorre mais frequentemente na noite de estreia da peça. Caso contrário, na noite em que se esperava o maior público, aparentemente para maximizar a quantidade de sofrimento que pode causar. No fim do ato 1, o protagonista percebe pela primeira vez que algo está errado. Ele vê SCP-701 parado no canto como um espectro, ciente de que não viu nada parecido na peça da última vez que assistiu, em sua defesa. Não é um caso dele ser simplesmente extremamente desatento. Eventos totalmente anômalos só ocorrem em 36,78% das vezes em que a peça é apresentada. Ou seja, ele teve muita sorte de assistir a uma das apresentações normais logo na primeira vez. E incrivelmente azarado por ter decidido assistir de novo, com o seu par. Seu par não tinha como perceber o quão estranhas as coisas ficavam, enquanto a entidade encapuzada surgia no palco com mais frequência. E a palavra-chave aqui realmente é apareceu, porque nunca houve relatos da entidade realmente entrando, apenas de ela estar lá de repente e inexplicavelmente. Nenhum sobrevivente do elenco relatou ver a entidade nos bastidores fora das cenas. Enquanto o homem questionava sua sanidade, sua acompanhante realmente a perdia.
A falta de conhecimento dela facilitou o maior controle da peça anômala sobre sua mente. Se o pretendente tivesse recuperado o juízo e saído, mesmo com o constrangimento social, talvez tivesse sobrevivido. Receio que não é essa a história que contamos hoje, certo? Começando pela cena do banquete, no ato 5, vemos os efeitos anômalos do SCP-701 chegarem ao ponto sem retorno. Quando a entidade encapuzada aparece novamente, ela é totalmente reconhecida por todos os presentes, sendo chamada de o Rei Enforcado, prenunciando a morte inevitável do azarado Gonzalo e todos os horrores que estão prestes a ser desencadeados sobre todos os outros que tiveram o azar de estar por perto. A morte do elenco sempre vem primeiro, com o assassinato de Gonzalo, seguido pelo fim pegajoso de todos que participam do banquete ao seu redor. Como vimos neste caso, não é incomum armas sem motivo estarem no teatro, sendo usadas pelo elenco uns contra os outros. Isso é considerado o início do verdadeiro evento SCP-701. Mas, como você provavelmente já percebeu, embora o surto repentino de violência tenha começado com o elenco, ele de forma alguma termina aí. Foi nesse momento que a fúria homicida atingiu a plateia, fazendo com que atacassem uns aos outros brutalmente com o que encontrassem. Para o azarado que sugeriu isso como um encontro romântico, foi ter a caneta tinteiro chique que ele tão cuidadosamente comprou para o seu par, agressivamente devolvida em sua traqueia. Os médicos da fundação, ao autopsiarem-no, constataram cerca de 47 facadas no pescoço, que quebraram totalmente a caneta e causaram sua morte por grande perda de sangue. Pouco depois do ataque, isso não significava que o encontro dele tinha terminado. As imagens das câmeras mostram que ela foi uma das várias pessoas que correram para as ruas e atacaram indiscriminadamente transeuntes, arrastando-os ao chão, espancando-os e arranhando seus rostos. Esse não é um resultado incomum do evento SCP-700 e um que muitas vezes pode se transformar em tumultos generalizados. Pode haver dezenas de vítimas entre quem nem assistia à peça, mas simplesmente tiveram o azar de passar pelo teatro quando tudo saiu do controle lá dentro. As coisas raramente são justas no mundo do anômalo. A polícia interveio rapidamente, prendendo muitos manifestantes, mas enfrentou muita violência. Apesar de não receberem força anômala, as pessoas pareciam muito fortes por ignorarem as limitações impostas pela dor. Uma certa garota, em uma certa data, acabou sendo uma das que foram algemadas e contidas com vida. Várias outras pessoas foram mortas a tiros durante um confronto físico com a polícia, cerca de 24 horas após o incidente. Enquanto estava contida e fortemente sedada em uma cela especial de alta segurança, a mulher parecia recobrar a lucidez. Ela se lembrava da violência que havia cometido com profundo horror, chorando abertamente, mas sem conseguir se lembrar de qualquer motivo pelo qual tivesse cometido aquelas atrocidades em primeiro lugar. Quando pressionada sobre o que havia acontecido antes do início do motim, ela não conseguia se lembrar de nada fora do comum. Parecia que ela simplesmente tinha surtado. A Fundação SCP, então, se envolveu oficialmente, registrando isso como mais um dado na longa e sórdida história da tragédia do Rei Enforcado. Impedir as apresentações da peça é um dos desafios mais frustrantes da Fundação. Porque, embora eles tenham conseguido obter todas as cópias da publicação original de 1640, também existem as edições em fólio de 1733 republicadas em 1790, a edição da Cambridge University Press de 1813, a edição de bolso de 1965, a edição em capa dura de 1971 e as cópias digitais, que escaparam para a internet, causando preocupação para eles devido à natureza imprevisível do SCP-701. Ele foi classificado como Euclid, embora alguns pesquisadores tenham sugerido a atualização para Keter, uma classe mais severa. Cópias físicas da peça encontradas pela Fundação devem ser guardadas em arquivo trancado com 3 fechaduras em local de contenção classificado. Um rastreador web monitora constantemente a internet para suprimir tentativas de encontrar a peça anômala. Só por precaução, caso isso levasse a, digamos, apresentações fora da Broadway, entre os diversos meios artísticos, da prosa à poesia, do cinema à música e até vídeos animados no YouTube, poucos são tão imersivos quanto a apresentação ao vivo. SCP-701 é um lembrete importante de que, quando você se envolve demais, pode acabar percebendo que já é tarde demais para conseguir sair. Confira o Patreon do Dr. Bob e torne-se um pesquisador júnior hoje. Depois, assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob, como o SCP-189, o parasita que imita cabelo.